Lição de terça-feira, voltando um pouquinho na lição de ontem, que o tema era assassino desde o princípio. Então eu acabei a nossa conversa ontem assim meio triste, né? Porque o diabo ele trouxe a morte para todos nós, aquela morte física, ok? Ele causou também a morte de Jesus na cruz do Calvário, e ele agora também vai causar a morte eterna daqueles que não aceitaram Jesus. Em um momento, todos eles simplesmente vão deixar de existir, porque o mal vai ter um fim. Aí você fala assim, tá, pastor, mas como é que a gente resolve essa questão? Olha, biblicamente, a única forma que você tem de resolver essa questão e não morrer a morte do pecado é exatamente o momento que você aceita o sangue de Jesus na sua vida. Você fala assim, Jesus, eu sou pecador e eu não consigo pagar os meus pecados, nem com dinheiro, nem com ações, nem com palavras, de forma nenhuma. Mas o Senhor não pecou e o Senhor morreu. Aí Jesus olha para você e fala assim, filhão, então vamos fazer uma coisa? Eu vou pegar a minha vida e vou dar para você. Eu pego a sua morte e morro por você. Só que para isso você tem que entender que eu sou o seu Salvador. Aí é a primeira questão. Quando a gente aceita Jesus na vida, a gente está aceitando o sacrifício dele como meu Salvador. O que acontece é que alguns pastores, eles param o evangelho neste ponto. A questão é que Jesus continua falando, eu sou o seu Salvador, mas agora eu também quero ser Senhor da sua vida, dessa nova vida que nós vamos ter daqui para diante. E quando a gente fala que Jesus quer ser o nosso Senhor, significa dizer de que muita coisa eu vou ter que mudar. Muita coisa que eu acho hoje que é certo quando eu olho para a Bíblia, eu preciso transformar a minha vida. É pela minha força? Não, mas agora Ele me ajuda. Então, a gente tem basicamente 3 palavrinhas assim de forma didática para entender a salvação. A gente tem a justificação, quando a gente atende e aceita Jesus como sendo o nosso Salvador. Aí depois vem o momento da santificação, quando Ele agora fica o meu Senhor e eu cada vez mais semelhante a Ele. E aí então, finalmente, a glorificação, quando Ele vier nas nuvens dos céus e levar aqueles que têm a sua vida entregue nas mãos dEle para viver com Ele para a eternidade. O pecado gera morte, mas o pecado também gerou a maior história de amor de todos os tempos. Um Deus que te ama tanto ao ponto de morrer por você. Aceite-o como Salvador e faça dele o seu Senhor.